Olá, amados ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui para explorarmos mais uma vez este grande livro chamado Bíblia. Graça e paz a você que está me ouvindo agora aqui neste programa Vencedores pela Fé. Hoje nós temos um tema muito impactante que traz como título Como sair da imaturidade espiritual e viver plenamente o ministério da nova aliança. Isso é importante para a nossa vida, pois vamos crescer em graça. Cada dia, cada minuto nós estamos crescendo em graça. Não perca mais a oportunidade de estar ouvindo aqui neste programa Vencedores pela Fé, através desses vídeos muito importantes. Vamos lá. Vamos agora então expor a problemática que atinge a maioria dos crentes. Você já percebeu como muitos vivem há anos na igreja e ainda se sentem espiritualmente estagnados? Não ou sim? Porque tantos vivem em busca de libertações, unção, revelações e não conseguem sair de uma vida espiritual rasa e dependente de líderes religiosos. Vamos lá. Hoje vamos romper com a infantilidade espiritual, abandonar os rudimentos da antiga aliança e descobrir como viver plenamente o ministério da nova aliança. E mais, de forma prática e aplicável no seu dia a dia. Vamos lá. O que é uma imaturidade espiritual? A maturidade espiritual é a condição do Filho de Deus que, mesmo reconciliado, ainda vive com a mente presa ao sistema da velha aliança, completa de culpa, medo e busca por aceitação através de rituais e obras mortas. É isso mesmo, exatamente. Essa reconciliação, quero só abrir um parênteses, não é aquela reconciliação quando você já tem ouvido que alguém diz assim, lhe chamando para aceitar Jesus, ou colocar o seu nome num livro, que aí diz assim, o livro da vida. Não. A palavra de Deus, ela demonstra claramente que todos nós já fomos reconciliados com Cristo, isso mesmo. E quando isso aconteceu? Desde antes da fundação do mundo. Vamos ver em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que nos diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Exatamente. Quando você nasceu, você já foi reconciliado com Cristo. Por quê? Cristo, ele já fez toda a obra consumada lá na cruz, não deixando nenhum sequer qualquer coisa de pecado que uma vez era a transgressão da lei que os judeus estavam debaixo e nós, na condição de gentios, estávamos separados de Deus. Nós já fomos reconciliados, unidos em um só corpo em Cristo. Exatamente isso. Então vamos para a nossa passagem mais uma vez. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14 nos diz: porque, devendo ser mestres, ainda necessitais que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos. Pois é. Então, se ainda nós não tenhamos aquele conhecimento adequado da obra sacrificial de Cristo, nós estamos vivendo ainda assim quem sabe até os rudimentos da lei de Moisés através da religião. Tudo bem, isso é imaturidade e a imaturidade é não compreender a suficiência da cruz de Cristo. É viver como se Deus ainda estivesse distante. Quer dizer, você vai sair da sua casa, vai para uma denominação, um certo lugar, ou quem sabe no monte, buscar Deus, porque ainda você não chegou a um estado de maturidade para saber que Deus está em você. A Bíblia diz claramente que você é o templo de Deus, você é a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, olha o que nos diz essa grande verdade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, não busque a Deus em outro lugar, pois Ele está com você. Ainda assim, em 2 Coríntios, nós podemos ler a passagem que o apóstolo Paulo nos ensina para que nós possamos ser mais e crescer mais em maturidade espiritual.
em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, vamos conhecer mais aqui alguns sinais de imaturidade espiritual. Viver buscando libertação de pecados, tendo em vista que o pecado já uma vez já foi consumado na cruz, já foi extinto a questão do pecado, mas isso é uma realidade? Sim. Vamos ver, biblicamente falando, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26, olha só. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Quando você está buscando uma libertação, por você, como se diz, ter pecado, como se você tivesse pecado, isso você está ainda numa imaturidade, considerando como se Cristo ainda não tivesse morrido para libertar você do pecado. Portanto, essa questão ainda, nós podemos falar em outra ocasião sobre as obras da carne, que as obras da carne é que impera ainda no nosso corpo, porque nós vivemos ainda neste corpo suscetível às concupiscências carnais. Mas o pecado que uma vez o apóstolo João descreveu como sendo vamos ver aqui em 1 João, né, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, os judeus reconheciam que o pecado em si era a transgressão da lei. Mas o que diz a palavra em si sobre a lei? É que a lei, ela foi, na verdade, extinta. Ela não tem mais, ela foi cumprida em Cristo. Essa é a realidade. Voltando atrás, ela foi, na verdade, em si, cumprida em Cristo. Romanos capítulo 10, né, o versículo 4, olha o que nos diz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, tirando-se a lei, então o pecado não tem mais força, entendeu? Não haverá mais a força do pecado, porque a força do pecado era a lei. Tudo bem? Então, vamos ver, a imaturidade, isso você já está sabendo, que isso faz parte de uma imaturidade e correr atrás de ser perdoado, libertação de pecado, porque pecado em si era uma transgressão da lei. O que hoje nós às vezes cometemos, então, são obras da carne. E já uma vez até mesmo mencionado pelo apóstolo Paulo, né, aqui em Gálatas, capítulo 5, vamos ver o versículo 16 e o 17. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ainda assim, Gálatas, né, em Gálatas, capítulo... Deixa eu ver aqui, seu capítulo 6, deixa eu ver se é o versículo 7. É isso mesmo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, essa passagem ela é mais clara possível, que tudo aquilo que você fizer, você na verdade vai colher aqui mesmo nesse corpo. Isso mesmo. Mas aqui não se trata de condenação, como se você praticasse algo ou pensasse algo segundo o desejo da carne e você fosse condenado a perder essa vida eterna. Não. A vida eterna, ela já foi prometida, ela já foi cumprida em nossa vida com uma nova aliança. Isso é perpétuo, nós temos uma vida para sempre. É ok, isso mesmo, nós podemos então rever isso mais no estudo posterior, mas isso é muito importante. Vamos mais alguns passos ainda sobre a imaturidade. Uma maturidade, na verdade, é quando você crê em maldições hereditárias, devoradoras,
e batalhas espirituais, ou seja, como você às vezes crê que você pode ser amaldiçoado por não pagar, por exemplo, um dízimo, que na velha aliança eles eram amaldiçoados, como você pode, na verdade em si, crer que essas maldições podem estar a teu alcance se Cristo foi um maldito por nós? Se na verdade nós não podemos mais ser condenados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, para nós não haverá e nem há condenação, pois todas elas foram cumpridas em Cristo. Porque mesmo sendo ministro da nova aliança, muitos não vivem estas coisas. Vamos ver, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, nós até mesmo já lemos, mas vamos reforçar essa passagem, nos diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso mesmo. Todos receberam o ministério, mas por falta de consciência, não entenderam a nova identidade em Cristo. Exatamente. Porque aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que é tudo mesmo, ou seja, tudo se fez novo. Vamos lá. O sistema religioso, na verdade em si, um sistema que é opressor, na verdade em si, ele muitas vezes, sistema religioso, deixa cauterizado a mente por causa da religião. Às vezes muitos cristãos, filhos de Deus, têm uma mente, na verdade, cauterizada por causa da religião. É o que diz, como por exemplo, em 2 Coríntios, 2 Timóteo, isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: que aprenda sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque isso tem uma mente cauterizada. Na verdade, assim, uma mente que, na verdade, assim, que reprovado no sentido religioso, ou seja, isso não tem ainda a condição da verdadeira palavra de Deus para se pregar, para se ensinar o que é o Evangelho da graça de Deus, revelado ao apóstolo Paulo, o qual os cristãos em si, já com a mente iluminada, vivem. Então, vejamos também que eles têm uma negligência espiritual, ou seja, a pessoa que é imaturo, entendeu? E você, na verdade, está sendo instruído na palavra de Deus para crescer em graça e no conhecimento. E nesse conhecimento, a Bíblia diz claramente que nós devemos, é importante para o nosso crescimento, porque é um alimento espiritual. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim como no dia da eternidade. Amém? Amém. E é isso aí. Portanto, nós estamos, graças a Deus, vivendo, nós estamos cada dia crescendo nesta maravilhosa graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá mais alguns passos à frente? Dentro deste entendimento, nós estamos estudando sobre a maturidade cristã? Vamos. Bom, vamos lá. Passos práticos para romper a imaturidade e viver a plenitude do ministério. Ou seja, você vai viver o ministério que você recebeu de Cristo dentro do pleno conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho da graça de Deus. Portanto, vamos a essas questões. Como, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Portanto, a nossa perfeição em Deus. Aqui, nesta vida, nós apenas crescemos em graça. Nós ensinamos a graça de Deus, mas a nossa perfeição é no Espírito. Isso mesmo. A Bíblia diz que tem uma passagem que diz o seguinte, que a carne é fraca, mas o Espírito está perfeito. Exatamente isso. Vamos lá, a nossa posição em Cristo, em Hebreus capítulo 10, versículo 14, olha só,
diz o seguinte: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você é uma pessoa perfeita em Cristo. Não estamos tratando de uma perfeição do conhecimento intelectual, não, jamais. Isso aí nós crescemos em graça. Cada dia, cada minuto, nós estamos correndo atrás deste conhecimento maravilhoso que é o Evangelho da graça de Deus, tá? Então, se você gostou deste maravilhoso estudo, da graça de Deus, da maturidade, crescendo em maturidade, isso dá um like no nosso vídeo. Também, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Isso é bem-vindo, porque nós estudamos juntos, examinamos a palavra junto e crescemos em graça junto. Que Deus continue